Ainda bem que James orou, né? Pela ministração da palavra, ele pediu duas coisas: que seja simples e objetiva. Amém? Vamos lá. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus. É um texto muito conhecido, irmãos, né, que faz parte do sermão mais conhecido de Jesus, que é o Sermão do Monte, né? No capítulo 6, queria que vocês, quem foi encontrando, possa ficar de pé. Capítulo 6 do livro de Mateus, dos versos 19 ao verso 24. Diz a palavra: não acumulem tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde os ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o seu coração, aonde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os olhos forem bons, todo o corpo será cheio de luz. Se, porém, os olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe são trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, grande é o Teu nome. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui reunidos como povo Teu, como família Tua, para estar, meu Deus, elevando o nosso coração a Ti em oração, também elevando o nosso coração a Ti em adoração, e também, ó Deus, recebendo da Tua porção, da porção da Tua palavra, nessa noite aos nossos corações. Nos ajuda, Tu sabes que somos limitados, tanto para transmitir, como para receber, que Tu, meu Deus, pelo meio do Teu Espírito Santo, como foi pedido aqui, venha nos dar graça, venha nos iluminar a mente, para que possamos, ó Deus, absorver da Tua palavra. É isso que nós Te pedimos no nome de Jesus. Amém. Pode sentar aí. Irmãos, nós estamos vendo esses dias, né, uma guerra sendo travada, né, lá na Europa. Depois de muitos anos, né? Se não me engano, a última guerra que foi travada lá foi na década de 90, né? Depois do grande conflito que houve na década de 40, né, do século passado, durante a Segunda Guerra Mundial. E, irmãos, presta atenção, vamos lá, ok? O pessoal vai resolver ali. E hoje nós estamos vendo, mais uma vez, uma guerra sendo travada, né? E ali a guerra que está sendo travada está em busca de conquistar territórios, né? Uma área geográfica. Mas uma outra guerra silenciosa, né? Ela tem sido travada diariamente. Nós nos espantamos, né, com aquela guerra que está acontecendo lá na Europa, e com razão, né? Vidas sendo dizimadas e ambientes sendo destruídos e tudo mais, né? Gente saindo, ficando sem sua moradia, sendo refugiado e tudo mais. Mas essa outra guerra, né, que está sendo travada, todos nós que estamos aqui, nós estamos travando ela, estamos envoltos a essa guerra. E é justamente, né, por aquilo que talvez seja a coisa mais importante, ou reflita, né, o nosso espírito, né, na nossa vida, que é o nosso coração. Há uma batalha sendo travada pelas mentes e corações dos nossos dias, né? As ideologias estão aí, né?
Elas estão sendo expostas na escola, na faculdade, né? Nas discussões sociais e tudo mais. Há uma guerra que está sendo travada, e essa guerra não é nova, né? Essa guerra já vem sendo travada desde os primórdios, desde as origens. E Jesus, sabendo disso, né, ele nos traz essa reflexão. E esse sermão do monte é um sermão muito prático, né, para a nossa vida cotidiana. Ele começa com as bem-aventuranças. Ele vai falar a respeito da lei, a respeito da ira, a respeito do adultério, a respeito do divórcio, a respeito dos juramentos, a respeito da vingança, a respeito do amor aos inimigos, a respeito de como se deve dar esmola, de como se deve orar, de como se deve praticar o jejum. E agora Jesus entra numa questão mais tão profunda como esses outros assuntos, mas eu diria que é crucial, é fundamental. Eu batizei o título, o tema dessa nossa mensagem aqui nessa noite, né? Quem é o dono ou quem domina o nosso coração? E já essa guerra que é travada diariamente, né? Entre nós mesmos, entre o mundo. O diabo empreende essa guerra, o mundo empreende essa guerra, o nosso próprio interior empreende essa guerra, né? Tentando nos inclinar, tentando nos levar para um sentimento que não é aquilo que Deus deseja de cada um de nós. E a primeira coisa que Jesus diz aqui, está no verso 19, a parte A do versículo, que diz: não acumulem tesouros sobre a terra. Ora, é claro que Jesus não está condenando a riqueza em si, né? Também não está condenando, né, nem proibindo a previdência, né? Você se precaver de alguma situação, se prover de alguma situação. Não é isso que ele está se referindo nesse texto. Ele está se referindo aqui, ele está condenando o acúmulo para si, a ganância desmedida, a avareza mesquinha. Um tesouro, irmãos, é algo que é algo precioso, né? É algo valioso, né? E que pode ser útil num futuro, né? Isso é algo bem conhecido de todos nós. O que Jesus está dizendo aqui é que não devemos considerar as coisas terrenas como sendo melhores. O que Jesus está dizendo aqui é que não devemos cobiçar, né, a abundância, como fazem os homens que não conhecem a Cristo. O que Jesus está dizendo aqui é que não devemos confiar nessas riquezas, né, pondo nelas o nosso futuro. É que nós não devemos, né, colocar a nossa segurança nessas coisas. É o que Jesus está querendo nos ensinar quando ele diz aqui: não acumulem tesouros sobre a terra. O que Jesus está dizendo aqui é que não devemos colocar nessas coisas a nossa consolação, o nosso conforto. O que Jesus está dizendo aqui é que nós não devemos colocar o nosso coração, né, aliás, a nossa esperança nessas coisas. Tem uma história muito conhecida, né, e foi contada por Jesus, uma parábola, né, que está lá em Lucas, não precisa se abrir, no capítulo 12, no verso 16 ao verso 21, né, que conta a parábola de um homem rico, que ele produziu em abundância, e que no seu coração ele dizia: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E ele mesmo disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma, está dizendo para si mesmo, no seu coração: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim, como diz o texto, é o que entesoura para si mesmo e não é rico para Deus. Irmãos, o problema não é você ter o dinheiro, mas entronizá-lo no seu coração como sendo Deus. Como disse o apóstolo Paulo, né?
problema não é o dinheiro, mas é o amor ao dinheiro. Nós devemos, né? O problema não é possuir o dinheiro, é ser possuído por ele. Essa é a reflexão que fica aqui, basicamente, nesse verso A do versículo 19 que nós lemos aqui nessa noite. A segunda coisa, né, que Jesus diz aqui, né, que nós aprendemos, é a razão pela qual não devemos olhar para as coisas terrenas, é que elas podem ser perdidas e corroídas. O verso 19, a parte B diz: onde as traças e a ferrugem corrói, e onde os ladrões minam e roubam. Eu, conversando com um dos responsáveis pela montagem ali no Parque do Povo, das estruturas que foram colocadas ali durante a consciência cristã, e eu conversando com um dos trabalhadores, ele disse, falando, né, e ele falou: rapaz, o dono dessa estrutura aqui, ele tem muita coisa, ele é um homem muito rico, né? Ele tem um galpão lá em Recife, essa estrutura foi locada lá no Recife, que é imenso, você não tem ideia do que esse cara possui, mas ele não tem paz, porque ele já foi tão roubado, ele não confia em ninguém, ele coloca câmeras por todos os ambientes lá, e tem dia que ele não consegue dormir, né, na ansiedade de ficar monitorando essas câmeras. Aí eu disse: rapaz, que vida triste, né? Desse cara, um cara que tem tantos bens, tem tanto dinheiro, né? E a vida passa tão rápida, né? E é justamente isso que Jesus está dizendo aqui, né? As coisas, a riqueza terrena, ela pode ser perdida, ela pode ser corroída, né? As riquezas, né, desse mundo, por natureza em si, elas trazem a corrupção e a decadência, elas se deterioram, elas se desgastam com o tempo, e pior, né, elas podem ser subtraídas. Interessante, né, que as pessoas que são desprovidas de bens, elas não têm muitas preocupações, né, em relação a essa questão, mas as pessoas que são, né, abastadas, que são detentoras de muitos bens, elas têm uma preocupação muito grande para que a sua riqueza ela não se esvaia. Isso é uma marca das riquezas terrenas, isso é uma marca da riqueza humana. Muitas pessoas, né, estão de olho naquilo que os abastados, os ricos, os poderosos desse mundo, né, possuem. Os ladrões, eles não dão trégua, a missão deles é subtrair, como diz o próprio texto aqui. Eles roubam, eles escavam, eles roubam, né? Então, o que é que nós aprendemos com isso? Que é loucura fazer do nosso tesouro algo que pode ser tão facilmente levado. Isso que Jesus está dizendo aqui, né? Por isso que nós não devemos pôr a nossa esperança, né, nas riquezas terrenas. No verso 20 diz: mas ajuntem, né, a primeira parte do versículo é um aspecto mais negativo, né? Não acumulem tesouros sobre a terra, no sentido de acumular para si, numa perspectiva de uma riqueza avarenta, mesquinha. Mas agora vem uma proposta, uma afirmação, uma narração mais positiva desse texto, quando diz: mas ajuntem tesouros nos céus, onde as traças e a ferrugem não corrói, e onde os ladrões não escavam nem roubam. O que é que Jesus nos ensina aqui? Que devemos fazer das coisas que não são vistas e que são eternas o nosso verdadeiro tesouro. Eu quero repetir essa afirmação aqui para vocês. Devemos fazer das coisas que não são vistas, que são eternas, o nosso verdadeiro tesouro. Os tesouros dos que estão nos céus são os únicos tesouros verdadeiros. Devemos crer firmemente que há tal riqueza nos céus, ficando satisfeita com ela
e não nos contentar com nada menos do que isso. Devemos olhar para todas as coisas aqui na terra com um santo desprezo, como indignas de serem comparadas com a riqueza celestial. Tal riqueza, como diz aqui o texto, né, ela está segura, ela não se deteriorará, nem tampouco pode ser subtraída. Ninguém pode roubar esse tesouro que você está acumulando na eternidade. Ninguém pode subtrair, né? Desse cofre ninguém pode tocar. Esses dias tem até minha mulher estava falando, né, de uma série que tem na Netflix, um documentário que fala daquele assalto que, se não me engano, foi em Fortaleza que aconteceu, né? Faz muito tempo isso, né? Na época foi o maior assalto a banco, talvez, do mundo, né? Pelo montante que foi subtraído. Como aqueles caras trabalharam e arquitetaram para conseguir tudo aquilo, né? E eles conseguiram. Só que aquilo em relação à riqueza terrena, em relação à riqueza celestial, a riqueza que está sendo acumulada nos céus, ela está segura, ela não pode ser subtraída. Tal tesouro, né, tal herança é incorruptível. Os metais, as joias, elas, por mais que sejam preciosas, mas elas passam por um processo de deteriorização. Nada nesse mundo é eterno. Tudo está se deteriorando. Começar por nós, né? Estamos nos deteriorando todo dia, né? Não há nada perene aqui nesse mundo, constante aqui nesse mundo. Tudo está passando por esse processo, mas a herança que nós estamos acumulando nos céus, ela é perene, ela está segura, ela não pode ser subtraída. Tal tesouro não se trata de uma linha de crédito celestial, né? Não é nada disso, né? Não se trata de acumular méritos pessoais. Essa questão de méritos, né, está muito ligada, né, à perspectiva católica, né? Você sabia que os católicos, quando rezam para um santo, ele está confiando nos méritos daquele santo conquistados enquanto eles estavam aqui em vida, para lhe trazer algum benefício, né, diante de Deus. Essa é a ideia basicamente do que prega o catolicismo. Mas a ideia aqui não é essa, de acúmulo de méritos, né, pessoais por meio de boas obras. Não é isso, né, do que se trata. Se trata justamente de algo totalmente diferente da perspectiva católica. Ao usarmos os nossos dons e talentos e bens, o significado de juntar, de como juntar esse tesouro no céu, isso se dá por meio, né, ao usarmos esses dons, talentos e bens para promover a causa do Evangelho e para socorrer o próximo. Assim estamos acumulando tesouros na eternidade. Então, o que é condenado na Bíblia é a riqueza quando você acumula, quando você retém ela para você apenas, quando você não compartilha. É difícil isso, né? Justamente porque a nossa esperança, a nossa segurança, né, estão nessas coisas. O mundo coloca e põe nessas coisas. Então não há margem para se compartilhar disso com o seu próximo. Já o cristão, né, que tem a sua perspectiva de ter o seu tesouro na eternidade, os bens que ele possui aqui nesse mundo, esses bens têm uma finalidade, tem um propósito. Quando você está promovendo o Evangelho, quando você está promovendo o reino de Deus, você está acumulando tesouro nos céus. Quando você está socorrendo o seu irmão, quando você está socorrendo o seu próximo, você está acumulando tesouro nos céus. Isso aqui não está se tratando de méritos, né, em relação à sua salvação. Não, a salvação é um dom de Deus, né, graça de Deus.
Por mais que nós façamos o bem, por mais que nós nos esmeremos no meio de Cristo, o seu sangue derramado na cruz do Calvário. Essa maneira de agir, de compartilhar daquilo que Deus tem nos propiciado, é uma evidência de que você foi alcançado pela graça de Deus, é uma evidência de que você é um salvo, e é uma evidência de que você entendeu o plano de Deus para a sua vida aqui nesse mundo. É isso que o texto está tratando. E não apenas isso, quando separamos tempo para uma vida de oração, de jejum, de leitura, de meditação na palavra, estamos ajuntando tesouros nos céus. Esse relacionamento, né, que se tem com Deus, por meio da oração, o seu tesouro, aí estará o seu coração. O que é que nós aprendemos com isso? Onde estiver o nosso coração, ali estará o nosso esforço, a nossa estima, o nosso amor, a nossa dedicação, o nosso tesouro. O coração persegue o tesouro. Onde estiver o nosso tesouro, ali estará os nossos cuidados e o nosso medo de perdê-lo. O homem que não conhece a Deus, que não conhece a Cristo, ele tem medo de perder o seu tesouro. Ele se cerca de segurança, de meios tecnológicos, porque ele sabe que aquilo pode ser, né, subtraído. O seu coração está posto naquelas coisas. Por isso que diz aqui: onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. E essas pessoas fazem de tudo, se esforçam, né? Colocam o seu sentimento, a sua estima, o seu amor, a sua dedicação na conquista desse tesouro. As pessoas não medem esforços, elas investem, enfim. Por quê? Porque aquilo ali é a sua razão de viver, a sua existência está posta nessas coisas. Se o nosso, dependendo de onde estiver o nosso tesouro, como diz aqui, né? Onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração, né? Nós vamos ser mais solícitos, dedicados, diligentes. Isso tudo as pessoas que não conhecem a Deus e que colocam o seu coração nas riquezas, elas praticam, né? Elas não medem esforço, elas são solícitas, elas são dedicadas, elas são diligentes, né? Elas põem a sua esperança, a sua confiança, as suas alegrias, o seu deleite. Se nós, irmãos, como cristãos, né? Aquele texto que Jesus, aquela parábola que Jesus contou também, né? Que os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Os filhos deste mundo não medem esforços, né, para acumular bens e acumular riquezas. Se tiver de trabalhar de domingo a domingo, né, para alcançar o seu objetivo, ele vai fazer. Se nós tivéssemos esse mesmo sentimento, né, em relação a esse tesouro que é acumulado na eternidade, que é acumulado nos céus. Se nós como crentes fôssemos tão solícitos, tão diligentes, tão dedicados em relação a acumular esse tesouro, como, né, o ambiente, o meio que nós estamos vivendo, ele não seria impactado. Mas muitas vezes nós estamos copiando o povo do mundo, que estão colocando o seu tesouro nessas coisas, e nós estamos seduzidos. Por isso que eu falei dessa guerra, né? Nós estamos sendo seduzidos por isso, e ao invés de acumular esses tesouros para a eternidade, nós estamos acumulando aqui para traça, para ferrugem, para serem deteriorados, para os ladrões minarem, para serem subtraídos. Deus nos chama, né, a pôr o nosso coração no verdadeiro tesouro. Nosso coração estará
estará na terra e no céu, dependendo de onde colocamos o nosso tesouro. Aí onde está a questão? Onde é que está o nosso tesouro? Está na terra ou está no céu? Lá em Colossenses capítulo 3, versículo 2, diz: pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Paulo escrevendo aos irmãos lá de Colosso. Versos 22 e 23. Os olhos são lâmpada do corpo. Se os olhos forem bons, todo o corpo será cheio de luz. Se, porém, os olhos forem maus, todo o corpo estará em trevas. Porquanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. Os nossos olhos apontam para onde se inclina o nosso coração. Nossos olhos são os faróis do nosso corpo. Pode nos elevar ou pode nos derrubar. Podem nos conduzir à prática do bem ou podem nos conduzir à prática do mal. Os olhos bons são aqueles cujo coração se inclina para a liberalidade e a generosidade. Estou falando de libertinagem e liberalidade no sentido ideológico, né? Como as pessoas entendem, mas de você ser liberal, de você compartilhar, né, aquilo que você tem, né, de você ser generoso, porque você entendeu que tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que você possui, foi uma graça derramada por Deus na sua vida. Aquele que se inclina à bondade e à caridade. Já contei essa história aqui, né? Você já conhece. Da irmãzinha sem dentes, né? Que ninguém olhava para a necessidade daquela irmã, né? E de uma igreja que tem posses, não precisa nem ter posses, né? Que se cotizassem, dava para colocar os dentes daquela irmã. Os olhos maus são aqueles cujo coração se inclina para a cobiça, para a inveja, para o rancor, para a opressão. São pessoas cheias de impureza e lascívia. São pessoas que cobiçam maliciosamente para o seu bel prazer pecaminoso. Esses são os olhos maus, né? Charles Spurgeon, ele disse o seguinte: se nossa religião nos leva a pecar, é pior do que a descrença. Se nossa fé for, nosso zelo for egoísmo, a nossa oração for formalidade, a nossa esperança for uma ilusão e nossa experiência for entusiasmo, a escuridão é tão grande que até nosso Senhor ergue as mãos com espanto e diz: quão grandes trevas serão. Felizmente, irmãos, tem pessoas no nosso meio, né, que estão enquadradas aqui nesse texto, estão mergulhados em grandes trevas, mesmo estando frequentando, né, dominicalmente os nossos cultos nas nossas igrejas, porque não estão colocando, né, não estão colocando seus olhos naquilo que vai promover a glória de Deus, mas estão colocando os seus olhos naquilo que vai promover a sua própria glória, a sua própria satisfação. E caminhando para o final, verso 24, que diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. O que é que Jesus quer nos ensinar aqui nessa noite? Irmãos, Deus não aceita compartilhar, dividir o nosso coração com nada ou com ninguém. Você não pode colocar nem a sua família, nem a sua mulher, nem o seu filho no lugar de Deus, como sendo a mais importante. Eu fico interessante, engraçado que tem crente que diz: a minha família é a razão da minha existência.
ou o meu filho é a razão do meu viver, ou a minha mulher é a razão da minha vida. Não é. A minha mulher é importante? É. Aí se eu disser que não é, né? A minha filha, as minhas filhas são importantes? São. A minha família é importante? Claro que é, né? Mas nós não podemos colocar a família, colocar títulos, cargos, posição, dinheiro, seja lá o que for, entronizar no nosso coração no lugar de Deus. Deus quer exclusividade. Interessante que também o mundo requer exclusividade. Ele também não aceita dividir, né? Ele quer reinar sozinho no nosso coração. Ele mesmo diz aqui, né? O texto diz: vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Tem texto que diz: você não pode servir a Deus e a Mamon. Muitos pensam que podem dividir-se entre Deus e o mundo. Acham que podem agradar a Deus e os homens. Pensam que a sua religião pode servir aos seus interesses seculares. Existe muito isso, né? Isso existe. Tem muitos pastores, infelizmente, que estão usando, né, da religião para os seus interesses, né? Como diz Paulo lá, né? O seu Deus é o ventre. Mamon é uma palavra siríaca que significa ganho. Ela pode se referir a qualquer coisa que reputemos como um ganho. Tudo aquilo que o mundo valoriza é mamon. Para alguns, o seu ventre é mamon. Aí está lá em Filipenses 3,19, que diz: cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Para outros, é a sua tranquilidade, o seu sono, os seus esportes e passatempos, né? São o seu mamon. Para muitos, honras, cargos honoríficos, louvor e aplausos dos homens. As riquezas, irmãos, ela tem o poder de nos subjugar e de nos tornar escravas delas. O dinheiro é um senhor, né, que exige dedicação exclusiva. Por amor ao dinheiro, as pessoas casam, se divorciam, matam, morrem, corrompem e são corrompidas. Jesus é categórico: quem serve a Deus não pode viver debaixo do jugo de Mamon. Quem é escravo de Mamon não pode ser servo de Deus. Quem é escravo de Mamon não pode ser escravo de Deus. Não podemos servir a dois senhores. Ou Deus está entronizado na nossa vida e reina, ou quem está reinando é Mamon. Eu queria encerrar aqui fazendo algumas perguntas, né? Irmãos, qual é o nosso tesouro? O que é a coisa mais importante da nossa vida? Segunda pergunta: onde está posto o nosso coração? Isso aí você vai respondendo para você mesmo. Onde está posto os nossos olhos? O que é que faz os nossos olhos brilharem quando nós, né, dirigimos o nosso olhar? Para o mundo aí, né? Os bens, a riqueza faz os seus olhos brilharem, a fama, o poder, né? Ser reconhecido, o aplauso dos homens, chega, os olhos brilham. O que é que nos faz com que os nossos olhos brilhem, né? O que move o nosso coração, o que nos empolga, o que nos motiva, o que nos impulsiona? Quem é o nosso Senhor? É o Deus eterno,
ou qualquer outra coisa desse mundo. De quem nós somos escravos, não tem jeito. Ou nós somos escravos do Senhor, ou nós somos escravos daquilo que nós estamos buscando aqui nesse mundo, que se tornou o nosso tesouro. De quem nós somos escravos? O que ocupa a primazia em nossa vida? O que ocupa a primazia em nossa vida? A nossa vida vai refletir muito, né? Os nossos atos, a nossa maneira de ser, de viver, de falar, de nos conduzir aqui nesse mundo, vai dizer muito de quem nós somos, né? Aonde está o nosso tesouro? Aonde está o nosso coração? Vai dizer muito. Aonde tem sido posto os nossos olhos? De quem nós somos escravos? E qual tem sido a primazia na nossa vida? Esse texto é um texto muito rico, irmãos. Foi escrito há cerca de 2.000 anos atrás, né? E continua pertinente para os nossos dias. Nós estamos travando diariamente essa guerra com nós mesmos, né? Porque a nossa carne, né, quer pôr os nossos olhos naquilo que não glorifica a Deus, quer se submeter naquilo que não glorifica a Deus, quer se tornar escrava daquilo que não glorifica a Deus, quer pôr lá no coração, né, um tesouro que não glorifica a Deus. Nós temos que lutar contra isso, né? Temos que lutar contra isso. Eu não sei que tipo de galardão Deus vai nos dar quando nós chegarmos na sua presença. Se especula muito sobre isso, né? Mas nós não sabemos. Mas é fato que há galardões que vão ser distribuídos lá na eternidade, né? E nós possamos, né, ansiar por esse prêmio e possamos trabalhar por ele desde já, desde agora, na nossa vida, no nosso cotidiano.